Bem-vindos a mais um dia do nosso projeto de leitura da Bíblia Sagrada em um ano, porções diárias. É uma grande alegria estar aqui com você pelos próximos 30 minutos, mais ou menos, onde nós iremos ler 4 porções das Escrituras, faremos uma breve meditação e nos uniremos em oração para que o nosso dia seja maravilhoso. Vamos lá? Então ajeite-se numa posição confortável e se concentre para iniciarmos. Pedimos, Senhor, humildemente, que nos traga entendimento da Tua Palavra e o Teu santo direcionamento para os nossos passos em nosso caminho. Guia-nos, Senhor, nesse dia e abre os nossos olhos para a Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. E no dia de hoje, nós vamos ler Números capítulo 11, versículo 24, até o capítulo 13, versículo 33, Marcos capítulo 14, versículos de 22 a 52, Salmo 52, versículos de 1 a 9 e Provérbios 11, versículos de 1 a 3. Vamos lá? Começando com Números capítulo 11, a partir do versículo 24. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do espírito que estava sobre ele e o pôs sobre as 70 autoridades. Quando o espírito veio sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Entretanto, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado no acampamento. Ambos estavam na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. O Espírito também veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então certo jovem correu e contou a Moisés: Eldade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse: Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu: Você está com ciúmes por mim? Quem dera todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel voltaram para o acampamento. Depois disso, veio um vento da parte do Senhor, que trouxe codornizes do mar e as fez cair por todo o acampamento, a uma altura de 90 centímetros, espalhando-as em todas as direções, até num raio de uma caminhada de um dia. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo saiu e recolheu codornizes. Ninguém recolheu menos de 10 barris. Então eles as estenderam para secar ao redor de todo o acampamento. Mas enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes e antes que a ingerissem, a ira do Senhor acendeu-se contra o povo e ele o feriu com uma praga terrível. Por isso, o lugar foi chamado de Kibrote Hataavá, porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. De Kibrote Hataavá, o povo partiu para Azerote e lá ficou. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Dirijam-se à tenda do encontro, vocês 3. E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os 2 vieram à frente e ele disse: Ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés?
Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe com a metade do corpo destruído. Então Moisés clamou ao Senhor: Ó Deus, por misericórdia, cura. O Senhor respondeu a Moisés: Se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias, depois ela poderá ser trazida de volta. Então Miriam ficou isolada 7 dias fora do acampamento, e o povo não partiu enquanto ela não foi trazida de volta. Depois disso, partiram de Azerote e acamparam no deserto de Parã. E o Senhor disse a Moisés: Envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram os chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Issacar, Gigeal, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num; da tribo de Benjamim, Palti, filho de Rafu; da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sodi; da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi; da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali; da tribo de Azer, Setur, filho de Micael; da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofsi; da tribo de Gade, Gel, filho de Maque. São esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. A Oséias, filho de Num, Moisés deu o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: Subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Hamate. Subiram do Negueb e chegaram a Hebron, onde viram Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos a posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós.
e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Vamos agora a Marcos 14, a partir do versículo 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, ofereceu-o aos discípulos e todos beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue da aliança, o que é derramado em favor de muitos. Eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Então foram para um lugar chamado Getsemane, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo? Não pôde vigiar nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, apareceu Judas, um dos 12. Com ele estava uma multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. O traidor havia combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendam-no e levem-no em segurança. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Os homens agarraram Jesus e o prenderam. Então, um dos que estavam por perto puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse Jesus: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham me prender com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês, ensinando no templo, e vocês não me prenderam. Mas as escrituras precisam ser cumpridas. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem, vestindo apenas um lençol de linho, estava seguindo a Jesus. Quando tentaram prendê-lo, ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Vamos agora ao Salmo 52. Por que você se vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente, ó homem poderoso? Sua língua trama destruição, é como navalha afiada cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade.
Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão. Rirão dele, dizendo: Veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio. Confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Mas eu sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus. Confio no amor de Deus para todo sempre. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Na presença dos teus fiéis proclamarei o teu nome, porque tu és bom. E por fim, vamos a Provérbios 11. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Para iniciar a nossa meditação do dia de hoje, vamos fazer juntos um exercício de respiração para esvaziar a nossa mente de pensamentos e preocupações, permitindo que esses ensinamentos se aprofundem dentro de nós. Vamos lá? Então sente-se ou deite numa posição confortável, de preferência com a sua coluna reta. Inspire pelo nariz profundamente. Inspira. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. E solta todo o ar. Mais uma vez, inspira profundamente. Repita mentalmente: Deus é a minha rocha. Solta todo o ar. Mais uma vez, inspira. Repita mentalmente: Deus é o meu guia. E solta todo o ar. Muito bem, pode parar de interferir na sua respiração. Deixe agora nos próximos 5 minutos que essas palavras envolvam seu coração. Com base nos ensinamentos que ouvimos, se abra e ouça tudo o que vier à sua mente sobre eles, sem julgar se é algo bom ou ruim. Pense sobre a relação desses ensinamentos com a sua vida. Qual o impacto deles para você? Se algo te incomoda, se você gostaria de mudar alguma coisa. Deixe que a música te guie, te leve a encontrar as respostas que você busca. Concentre-se nas sensações que você for percebendo. Se você se sente bem, aproveite e absorva a sensação boa. Se você estiver com algum tipo de sensação ruim, deixe que ela venha à tona, saia de dentro de você e permita que essa limpeza seja feita em seu coração com a ajuda de Deus. Somente se permita sentir. Se você se distrair com alguma coisa durante os próximos minutos, simplesmente volte o seu foco para a sua respiração e se concentre novamente. Eu estarei com você aqui o tempo todo e vou te avisar quando chegar o momento de encerrarmos. Prontos? Então vamos lá.
Muito bem, ótimo trabalho. Respire mais uma vez profundamente, bem profundamente. Repita mentalmente: em Deus eu confio, e solta todo o ar. Lentamente volte a sentir o seu corpo e gentilmente abra os seus olhos. Olhe ao seu redor e nessa vibração de gratidão, harmonia e tranquilidade, vamos agora conversar com Deus. Coloque em suas palavras, com toda a sinceridade do seu coração, as suas necessidades, preocupações, desejos e expectativas para o dia de hoje. Peça ajuda, sabedoria, orientação, cura ou simplesmente agradeça. Confie a Deus todo o seu coração. Acredite que Ele vai te ouvir porque Ele existe e acredite que Ele vai te ajudar porque Ele o fará. Eu vou deixar os próximos 2 minutos para você abrir o seu coração para Deus e ao final desse tempo eu te aviso e volto para finalizarmos juntos a nossa oração. Muito bem. Vamos juntos encerrar nossa oração? Senhor meu Deus, aqui estamos em Tua santa presença para agradecer o fôlego de vida que nos tem dado e também por toda a provisão e bênçãos que tens trazido à nossa vida. Agradecemos por mais esse dia de conexão com a Tua santa palavra e pedimos que nos dê lucidez, bom senso e discernimento para entender e gravar cada ensinamento em nosso coração. Não nos permita cair em falsas ilusões e que a nossa vontade seja cada vez mais próxima da Tua vontade. Protege, Senhor, as nossas famílias, protege a todos aqueles que amamos e nos torna capazes de amar também os nossos inimigos. Que todos sejam libertos das tentações do mundo e dos enganos da carne. Nos dá paciência, Senhor, para entendermos que o Teu tempo é diferente do nosso e que a Tua sabedoria e o Teu direcionamento
são maiores e mais perfeitos do que muitas vezes podemos compreender. Mostra-nos sempre a luz da Tua verdade e torna a cada um de nós um instrumento do Teu amor. Tudo isso lhe pedimos humildemente, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. A Deus toda a honra e toda a glória. E chegamos ao fim do nosso momento com Deus de hoje. Espero que você esteja se sentindo muito bem, leve e preenchido pela sabedoria e pelo amor de Deus. Desejo que a nossa prática de hoje tenha nos aproximado e nos feito sentir ainda mais a presença de Deus em nossa vida. Nossa meia horinha com Deus de hoje chega ao fim, mas que bom é saber que Ele está disponível para nós 24 horas por dia. Agradeço por sua companhia, que a paz de Deus seja sobre a sua vida e até o nosso encontro de amanhã. Tchau! Não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho das notificações, curta esse vídeo para ajudar o YouTube a levar a palavra de Deus para mais pessoas, compartilha com algum irmão o nosso projeto e deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão que você tiver. Obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.